Pessoal, por favor, sejam bem-vindos ao palco do Saúde nas Nuvens. Pode sentar, por favor. Eu queria agradecer a participação de vocês. E antes da gente começar, pedir para vocês ficarem à vontade de se apresentar aqui para o nosso público. Bom, meu nome é Jeanine, eu sou gerente de atendimento do Contact Center da Unimed Vitória. Opa, vê se está ligado. Trocou o microfone. Problemas técnicos. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vinícius. Sou marido da Bárbara, pai da Valentina e do Cláudio. Inclusive, essa roupa que eu estou aqui hoje foi minha esposa que escolheu. Ela falou, não, você vai com a azul Google Cloud. Então, tá bom. Aí. Eu, como um bom marido, vou fazer o que a esposa falou. Muito bom. Eu sou formado em Ciência da Computação, tenho MBA em Engenharia de Software. Atualmente estou como Head de Tecnologia e Inovação na Holding da Unimed Vitória, na UVXP. Faz parte do grupo econômico. E é isso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio. Eu sou diretor executivo na VAR. Nós somos uma consultoria com 14 anos de experiência em implementação de projetos de dados e inteligência artificial. E será um prazer aqui dividir o painel com o time da Unimed e compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre esse caso de uso. Mais uma vez, obrigada por aceitarem o convite. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria compartilhar uma curiosidade aqui com quem está nos ouvindo. O ano passado, o time da Unimed Vitória participou do nosso evento do Saúde nas Nuvens e eles assistiram à apresentação da Gabi, entenderam o benefício que a solução podia trazer para o negócio. E eles não só contrataram a solução, como hoje, um ano depois, o projeto está implementado e a gente já tem resultado de negócio aí para compartilhar com vocês. Então, para começar aqui, eu queria, Janine, te pedir para contar um pouquinho quais eram os desafios da Unimed Vitória e por que vocês escolheram a solução do Google Cloud para endereçar esses desafios. Bom, o grande desafio é melhorar a jornada do cliente, né? Entrando em contato com o Contact Center. E redução de custo também, porque a ideia é que a gente melhore a jornada do cliente e que a gente não cresça o call center com a mesma proporção da quantidade de clientes. Então, foi visto, né, conhecido aí o Google Contact Center, e hoje eu posso falar que é uma ferramenta muito simples de utilizar. A operação de um call center é uma operação complexa, né? E a gente já vê melhorias aí na implantação. A gente implantou numa célula que tem um volume grande de ligações, e isso é interessante também, desde fevereiro, e a gente só vê assim, resultados positivos. E a gente consegue também mostrar a redução de volume de ligações transferidas para os operadores. O que é isso? A gente conseguir aí utilizar a IA, né, para reduzir aí e atender a necessidade do cliente. Que legal. E esse impacto, acho que também está muito relacionado com o que a Gabi apresentou, né? De sair daquele modelo de URA tradicional, onde a gente precisa apertar 1, 2, 3, e ir para um modelo de conversação natural. Então, hoje, essas células, o cliente que entra em contato, ele diz aquilo que ele precisa e a solução do Google captura essa intenção e direciona para a fila de atendimento correta, né? Então, é uma conversa muito mais natural. Quando transfere, né, Dani? Porque, assim, muitas das vezes a gente consegue resolver a necessidade do cliente sem a transferência para o operador. É isso aí. Esse é o objetivo no fim do dia, né? Um serviço de autoatendimento. Legal. Vinícius, e você está como Head de Inovação, né, na Unimed Vitória, e a gente sabe aí, quando a gente fala de inovação, não tem como não falar de IA, de inteligência artificial generativa. Como é que você enxerga os benefícios de estar usando hoje uma solução que já tem a IA embarcada? Bom, é uma pergunta muito interessante, mas antes de responder,
Até para justificar a minha resposta, eu tenho que situar um pouco do contexto da Unimed Vitória hoje. Ela é uma das principais operadoras de saúde do Brasil, né, com quase 500 mil de vidas aí, e nos próximos anos aí tem um investimento previsto de cerca de R$500 bilhão de reais em hospitais, recursos próprios. Então, a gente percebe que nós vamos escalar a nossa operação ainda mais, ter novos clientes, e pensando nisso, não faz sentido, toda vez que eu escalar o meu negócio, eu proporcionalmente escalar em quantidade de pessoas, né? A gente precisa ser uma empresa exponencial nas suas áreas de atuação, para que a gente não tenha que ficar replicando proporcionalmente recursos, pessoas, estruturas, na mesma proporção com que a gente cresce as nossas unidades. E com relação à IA, faz todo sentido nesse contexto, porque ela é quem vai proporcionar a nós alcançarmos os objetivos e não ter que escalar linearmente os nossos recursos, porque a gente está falando de um contact center. Se eu tenho mais recursos próprios, se eu tenho mais clientes, se eu tenho mais prestadores, se eu tenho uma assistência que está evoluindo, está crescendo, eu preciso ter ferramentas. Então, a IA ela consegue, nesse contexto do contact center, do atendimento ao cliente, como a Janine falou, né, a gente consegue segurar clientes num período de bot, de agente conversacional, evitando que essa demanda chegue ao cliente final, né? Enfim, e inclusive o potencial disso é que nós possamos, num futuro, falando um pouco de futuro, essa IA, atividades que são corriqueiras, são scripts repetitivos, ela pode fazer 100% dos casos e transbordar para um agente humano quando de fato é necessário, quando tem temas sensíveis e que uma IA, por enquanto, não consegue resolver. Então, assim, esse é o benefício da IA do nosso negócio, em qualquer outro negócio, mas aqui a gente vê claramente a utilização da IA no contexto de um contact center, tá? E a gente tem outras iniciativas de inteligência artificial e essa é uma delas. Que legal. E quando a gente fala da IA, tem um módulo aqui do produto que eu acho que é interessante a gente citar, que é o Insights. Então, o Insights, ele faz a análise dessas ligações, desses atendimentos, e como o próprio nome já diz, ele dá insights para o negócio. E a Unimed tem esse caso, até se você puder compartilhar, Vinícius, qual que foi o insight que essa solução gerou para vocês e o resultado disso? Nós, né, no início da nossa operação, nós assim, estávamos aprendendo a utilizar a ferramenta como qualquer outra. Tá? O ramp-up de aprendizado, ele tem uma curva de aprendizado rápida, relativamente rápida nesse contexto. E utilizando a ferramenta no contact center no dia a dia, nós temos essa plataforma do Insights, que a Gabi mostrou, né, está dentro da lista das ferramentas. E uma das objetivos dessa ferramenta é, de fato, dar insights, métricas importantes para o nosso negócio. E a gente percebeu que as ligações dos clientes, a maioria delas, cerca de 60%, dentro da célula de atendimento que a gente ativou na primeira onda desse projeto, era agendamentos. E aí o que nós fizemos? Mas isso só foi possível por quê? Porque a gente teve uma generativa que avaliou as conversações, as transcrições, gerou esses dados para a gente. E eu falei, Janine, olha só, nós temos esse contexto onde 60% das ligações são agendamento. Nós temos canal digital, né, que tem ali o Ivo, que é o superintendente da Unimed Vitória, e o Arthur, que é o gerente de sistema, que faz um trabalho espetacular nessa questão de aplicativos, de fornecer automações para os clientes e colaboradores, prestadores. E aí o que nós fazemos? Em conversa com o Arthur, eu falei, cara, eu preciso de deep links aí para eu colocar o cliente na cara do gol para o agendamento. E aí, beleza, ele me passou as informações, eu me apropriei das informações, criei basicamente uma coisa simples, uma landing page onde o cliente, no início da jornada dele num agente conversacional, ele já é questionado, olha, você quer fazer agendamento?
vai para esse canal. Então, nós, a Janine pode falar melhor dos números, mas cerca de 35% dos atendimentos deixaram de ser transbordados para o humano, porque a gente tinha uma volumetria e reduziu isso em 35%. Então, assim, só um exemplo simples só do Insights. Obviamente, a gente tem os benefícios da própria IA, né, das jornadas que a IA resolve dentro do bot conversacional, e uma ação simples que só foi possível por meio da plataforma fornecendo dados para a gente em tempo real. Então, isso foi muito importante, muito interessante, e a Janine, como ela já falou, aumentou o nível de serviço lá em cima. Então, foi muito interessante. Sensacional, né? Impacto direto aí no negócio. E nos bastidores, a VAR foi um grande parceiro aí na implementação desse projeto, com a Unimed, com o Google. Então, Caio, conta um pouquinho para a gente de quais foram os desafios técnicos aí do projeto. Perfeito. Bom, um projeto de modernização do Contact Center, ele é um projeto complexo. Não trata-se só de uma migração de URA para bot, né? São vários os desafios. No final, a gente tem que integrar a tecnologia para melhorar a jornada do cliente, né? Então, tem alguns pontos que, com a ajuda do Vinícius, né, muitas discussões, eu acho que foram essenciais aí para o sucesso do projeto. Claro, é sempre importante considerar alguma consultoria que seja certificada, especializada no tema, para seguir as boas práticas, né? Mas tiveram alguns pontos que desde o começo nós discutimos. Por exemplo, nós determinamos que todas as ligações, mesmo aquelas que seriam feitas o transbordo, passariam pelo CCaaS. Por mais que isso pareça algo técnico, no final a gente está falando da jornada do cliente. E manter todas as métricas em um único local é essencial aí para o sucesso do projeto. Outro ponto aqui que eu posso destacar também é com relação à integração dos dados, né? No final, o Contact Center ele precisa integrar com os dados da Unimed para fazer as requisições dos pacientes, né? Em um desenho inicial, existia uma ideia de replicação dos dados e a gente sugeriu e discutiu bastante para que isso fosse feito via API. Isso trouxe mais agilidade para o projeto e a gente conseguiu migrar mais fluxos, né? Um outro ponto que é recorrente em projetos desse tipo, né, justamente pensar no equilíbrio entre o modelo generativo e o modelo determinístico, né? No final, é importante colocar o modelo generativo para transformar a conversa e deixar ela mais fluida. Mas é importante também manter o determinístico para você encontrar uma intenção e fazer efetivamente a integração com os sistemas da Unimed. Aqui são alguns exemplos, né, de pontos que foram cruciais, que foram bastante discutidos, né? Foram diversas discussões e que, acredito, foram essenciais aí para o sucesso do projeto. Legal. Caio, e olhando para frente, com tudo que vocês já construíram, que conselhos você daria para as empresas que estão iniciando na jornada de IA e para aquelas que já iniciaram, mas querem acelerar? Bom, eu vejo aqui duas grandes possibilidades, né? A primeira delas, eu acho que está todo mundo muito antenado, já está fazendo, que é automatizar todo o fluxo de trabalho que seja rotineiro, né? Os agentes de IA, eles vieram para ficar e a gente já vê isso disseminado dentro das empresas, né? Mas tem uma oportunidade maior, que é justamente como que a gente pode transformar o negócio baseado em IA. E isso eu acho que a gente está ainda engatinhando, né? Porque você precisa de uma base sólida, de uma fundação forte, pensar na governança de dados, na arquitetura, segurança, privacidade, na padronização dos dados também, né? É muito importante, inclusive o Google lançou aí no Google I/O o MedGema, né? Que possibilita a utilização de algoritmos que são código aberto, e isso revoluciona a forma como o setor de saúde pode se aproveitar desses modelos de IA. Mas é muito importante que tenha fundação, que o dado esteja padronizado, né, que o dado seja um padrão FHIR ou DICOM, para poder utilizar esses modelos e pensar na estratégia como um todo, né? Então, eu vejo esse como o segundo nível, que é mais transformacional. Ele ainda está só no começo, né? As atividades mais automatização de fluxo de pedido de exame, análise de uma conversa entre médico e paciente, análise de saque, contrato, tudo isso já é possível, a gente vê as empresas fazendo, inclusive a gente trouxe alguns casos de uso aqui no nosso stand,
mas o segundo nível, que é mais transformacional, eu acredito que a gente está só no começo. Legal. A Amanda, que é a nossa especialista de IA, ela sempre fala uma frase que eu já até incorporei aqui para mim, que é: sem uma boa fundação de dados, não tem um bom modelo de IA. Então, o resultado da IA depende da qualidade desses dados, né? Então, isso contribui aí com o ponto do Caio. No começo, aqui na introdução do painel, eu comentei que a Unimed Vitória não só implementou o projeto, mas já está colhendo resultados de negócio. Então, eu queria pedir aqui para a Janine compartilhar um pouco com a gente de quais são esses resultados e qual é a transformação aí que vocês estão enxergando na operação do call center. Eu sei que o Vinícius já deu alguns spoilers aqui, mas vamos detalhar isso aqui com o pessoal. Bom, nós melhoramos aí, igual o Vinícius falou, né? A retenção de clientes que transbordam para o atendente. Então, ele falou 35%, mas ele não está sabendo, é 36%, que nós já melhoramos aí essa retenção. Melhora no nível de serviço, né, porque, consequentemente, reduz a quantidade de clientes que transbordam para o atendente e a redução de TMA. Tudo isso melhora a minha capacidade de atendimento, né? Legal. São esses indicadores que a gente já vê aí, bons resultados, excelentes resultados em pouco tempo, né? Que assim, é isso que chamou a atenção da gente também, que a gente teve em pouco tempo essa melhoria aí de resultado. E sem impacto na migração, né, Janine? Sem impacto, qualidade na ligação, né, no atendimento, então assim, muito bom mesmo. O sistema. Janine, teve um feedback que você compartilhou comigo de um cliente que ele disse que ele não sabia que ele estava falando com uma URA. Como é que foi isso? Eu até ouvi a ligação, porque o atendente falou bem assim: nossa, quando eu liguei, eu falei bem assim, gente, eu estou ligando para a Unimed Vitória mesmo, eu estou falando com um robô ou com uma pessoa, porque ele não sabia distinguir, e elogiou aí a URA, né, que a gente mudou completamente a forma do cliente entrar em contato. Que legal, esse é o objetivo, né? Impactar a experiência do paciente que está lá na ponta e trazer resultado para o negócio. Muito legal. Por favor. Eu tenho um complemento para falar, até um gancho na fala do Caio, complementando com a Janine. A Janine, ela olha muito pela ótica de negócio e é isso mesmo. No final do dia, tecnologia é sempre um meio para atingir um objetivo de negócio. E, do ponto de vista técnico, o Google e suas ferramentas têm... Eu falando enquanto arquiteto, tá? Eu sou arquiteto de soluções, sou desenvolvedor de carreira e posso falar que o Google me fornece todas as ferramentas que eu preciso para desenvolver qualquer solução. Por exemplo, esse contact center que a gente implantou, o Dialogflow, não é só isso que no final do dia precisa para que essa infraestrutura toda funcione. Eu preciso de Cloud Runs, eu preciso de storage, eu preciso de utilizar o Gemini, que já é padrão, eu preciso de uma série de componentes que o Google, o GCP, já me entrega. Isso facilita a manutenabilidade, governança sobre a minha infraestrutura, controle de custos. Isso, para a gente, é muito importante. Esse controle, esse guarda-reio muito bem definido. Então, mais uma coisa, assim, do ponto de vista de negócio, a gente percebe claramente os benefícios, mas do ponto de vista técnico, eu posso falar com propriedade, que é uma solução, é um ecossistema que a gente atende muito bem, sem sombra de dúvida. Quando a gente diz que é uma solução de ponta a ponta, é disso que a gente está falando. E agora, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso painel, falando sobre inovação, eu queria trazer uma pergunta aí para cada um de vocês, né? Quais são as grandes tendências que vocês estão observando para o mercado de saúde e quais, pensando no contexto de Unimed Vitória, quais devem ser os objetivos aí para 2025, para 2026? Bom, eu estou de olho no Workforce, né? Que a gente já está aí em andamento. Eu acho que isso também ganha aí, né? Eu aproveito o dimensionamento, melhora a capacidade de call center e explorar as ferramentas do Google mesmo, né? Para a gente melhorar aí o call center, a entrega do contact center e evoluir sempre. Legal. Aproveitar a integração, né, dessas ferramentas já com o sistema. Muito bom. E com relação à tecnologia, unificar
todas as nossas entradas de cliente, todas as nossas jornadas de cliente num lugar só. Isso é um projeto ambicioso que não requer somente vontade minha, enfim, a gente tem todo um time que a gente tem que preparar, que a gente tem que conversar e mostrar mesmo os benefícios, sabe? Então, e com relação à área da saúde, assim, eu sou muito focado em tecnologia, eu posso dar somente opiniões pessoais, o rumo da saúde, eu não consigo ajudar muito em debates mais aprofundados, mas eu posso falar que, por exemplo, nós temos aí, a gente vê a utilização de playbooks e utilização de IA generativa no nosso processo inteiro de atendimento ao cliente. E a Gabi falou, né, a gente tem que ter um equilíbrio entre o IA generativo e o IA determinística, né, são fluxos determinísticos, mas eu entendo que em algum momento, e eu acho que isso é breve, um agente conversacional vai ser capaz de resolver qualquer um dos dois fluxos, seja determinístico e seja generativo. Essa é a minha visão. Legal. E antes de passar para o Caio, também vou dar minha contribuição aqui. Eles já estão testando um outro módulo que chama Quality AI. Então, quando a gente fala de uma célula de call center, tem um time ali, Janine, me corrija aqui se eu estiver errada, tá? Que não é a minha praia. Mas tem um time de qualidade que fica ouvindo, fazendo a monitoria dos atendimentos, né? Com as fichas de monitoria, colocando ali a qualidade, a pontuação de cada agente, né? Então, esse agente falou bom dia, ele falou o nome do cliente, ele falou que ele é da Unimed Vitória, então tem todo um checklist ali de qualidade. E o Quality AI é uma IA generativa que faz essa análise e faz a pontuação dos agentes e das ligações que essa IA escuta. Então, é uma outra forma aí também de poder, né, automatizar e otimizar processos. Então, a gente já está aí testando e caminhando com também esse outro módulo aí adicional da solução. Caio, por favor. Legal, Dani. Eu acho que eu acabei já falando aqui, mas hoje a IA permite você automatizar tarefas que antes não eram possíveis. Então, automatizem tudo que for possível dentro da operação de vocês. Eu acho que isso vai trazer uma eficiência operacional, um ganho rápido. Mas tomar cuidado também para não cair na pegadinha de começar a usar vários sistemas, várias ferramentas diferentes. Depois vai ter um sério problema para pensar na estratégia e na integração disso tudo. Então, acho que que eu considero aqui que seja importante é olhar para a estratégia. E com o Google aqui, né, Google com Gemini, com todo o portfólio, eu acho que tem muita ferramenta, muita solução. Começar com o pé direito, olhando a arquitetura, olhando a estratégia, eu acho que é fundamental aí. Pessoal, muito obrigada pela participação. Vocês viram que a gente gosta de falar, então se deixar a gente vai falando, mas o tempo ali já estourou. Então esse é um exemplo aí real, um caso de uso real, né, de um cliente que já aplicou a solução no negócio e já está colhendo os frutos disso. Espero que isso possa inspirar aí vocês também, e no Saúde das Nuvens de 2026 a gente possa ter um outro caso aqui inspirado pelo evento de hoje. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação.